Ingo Hoffmann, o homem de 12 títulos e maior vencedor da história da Stock Car. Em 30 anos e mais de 300 corridas, Ingo é o cara e a alma da categoria. E é essa longeva e vitoriosa história que vamos contar hoje. Vem comigo! Salve, amigos autoclássicos! Nos ajude a manter o canal no ar doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Não tenho noção de quantas vezes eu pisei em Interlagos, disse Ingo Hoffmann em entrevista ao GE em 2012. Trechos que vamos usar para contar um pouco da carreira do alemão, apelido pelo qual Ingo é chamado no automobilismo. A história da Stock Car e a carreira vitoriosa de Ingo Hoffmann praticamente se confundem. Ingo esteve presente em todas as provas, menos na primeira. Venceu 76 vezes e conquistou 12 títulos, uma trajetória que teve início muitos anos antes, quando ele, ainda garoto, pulava a cerca de Interlagos para assistir às corridas. O mesmo Interlagos que marcou sua estreia no automobilismo em um Fusca aos 19 anos e que quase o viu marcar um ponto guiando o Fórmula 1 brasileiro da Copersucar apenas 5 anos depois. Abre aspas. Eu frequento isso aqui desde os meus 10, 12 anos de idade. Tenho paixão por essa pista, mas isso é só de mim para o autódromo, não ao contrário. Infelizmente, cheguei na portaria, não sabiam quem eu era, não guardam a história, não têm a reciprocidade, mas eu tenho uma ligação muito grande, emocional até, em razão de ter sido aqui que eu fiz a minha primeira corrida em 72, por ter sido aqui que eu me aventurei como rato de boxe, pulando a cerca para ver corrida. Conheço isso aqui como a palma da minha mão, analisa Ingo. Com uma relação tão intensa, é bem difícil pedir a Ingo que ele eleja qual foi o momento mais especial que viveu na pista mais tradicional do país. Inaugurada em 1940, ainda sem asfalto e com um traçado de mais de 8 quilômetros. Apesar da idade avançada, ainda hoje Interlagos é um dos autódromos mais desejados do mundo, com um traçado de 4,3 km que foi implantado após a reforma de 1990, quando o GP do Brasil de Fórmula 1 voltou a São Paulo. Abre aspas, realmente são muitos momentos, mas de bate-pronto, um que vem à minha cabeça foi em 1973, quando eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro de turismo na categoria Divisão 3. Foi bem no início da minha carreira, quando eu estava meio que me localizando no esporte, e estava a minha família toda aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e pegando essa linha, outro momento que lembro foi justamente a minha despedida, em 2008. Fiz minha última corrida profissional aqui em Interlagos, na Stock Car, onde eu terminei na terceira colocação, ou seja, saí da categoria no pódio, o que foi extremamente gratificante, contou Ingo. Não por acaso, a carreira de Ingo Otto Hoffmann começou na mesma pista que provocou nele o desejo de se tornar piloto, e tudo aconteceu muito rápido. Em 1972, estreou nas competições com um Fusca original, passando no ano seguinte para um modelo com motor preparado e pneus slick. Com ele, veio o primeiro título e a identificação que levou por toda a carreira, o número 17. Pulando para 74, passou a competir com uma Brasília, com a qual ganhou mais corridas, antes de enveredar pelos monopostos na Fórmula Super V. Já em 76, veio a grande chance de sua vida até aquele momento, estrear na Fórmula 1, disputando o GP do Brasil, em Interlagos, claro, com o segundo carro da Copersucar, equipe que tinha os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi como pilotos e proprietários. Ingo chegou em 11º e ganhou nova chance de participar da prova no ano seguinte, quando esteve muito perto de marcar um ponto. Na época, a Fórmula 1 premiava apenas os 6 primeiros colocados. Era apenas a terceira corrida de Ingo Hoffmann na categoria, diante de um público caloroso. Abre aspas, eu estava na 6ª colocação, marcando um ponto, quando o pneu traseiro esquerdo teve um microfuro e foi perdendo ar. Então, nas curvas para o lado direito, o carro ficava muito instável.
e eu tive que diminuir o ritmo. Faltando 2 voltas para o final, outro piloto me ultrapassou e chegou em sexto, e eu terminei na 7ª colocação. Tudo foi muito rápido para mim. Estreiei no automobilismo em 72, correndo com um Fusquinha 1500 Standard, e em 76 eu estava correndo de Fórmula 1 aqui. Nos dias de hoje isso é inviável. Naquela época o Emerson ainda estava ganhando os campeonatos, era aquela febre toda. Quando eu estava parado no grid, vi a torcida, a arquibancada cheia. Foi emocionante, conta o veterano. Ingo confessa que, ao retornar de sua experiência na Europa, no fim de 78, queria continuar correndo nos monopostos, mas as tentativas de fechar um esquema competitivo não deram certo. E ele acabou cedendo ao apelo de um amigo publicitário, que o convenceu a participar de uma categoria que estava sendo criada, a Stock Car, utilizando os potentes e pesados Opala, sem praticamente qualquer adaptação para as duras exigências das pistas. A categoria não contou com ele em sua primeira prova, em Tarumã, por não haver tempo hábil de disponibilizar um carro. Uma semana depois, no entanto, lá estava ele em Guaporé, acelerando entre alguns dos melhores pilotos brasileiros da época. Para Ingo, com exceção da primeira, o ritual de alinhar no grid da Stock se repetiu em todas as provas que a categoria realizou até o fim de 2008. Foram 332 corridas disputadas, nas quais conquistou 76 vitórias. Um desempenho que rendeu o recorde de 12 títulos brasileiros, marca que alcançou ao fim de sua 24ª temporada. O primeiro campeonato que faturou foi em 1980. Depois repetiu a dose em 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 e 2002. Um retrospecto incrível para quem não tinha planos de entrar na categoria e para quem, mesmo depois de tantas conquistas, prefere o caminho da modéstia para justificar o tamanho domínio. Abre aspas. Houve épocas em que tive mais de 50% de vitórias em relação a campeonatos realizados. Isso porque sempre tive equipes muito boas me acompanhando, pois um piloto sozinho não faz milagre. E o outro fato importante é que desses 12 títulos que ganhei, alguns foram em épocas em que a categoria era muito fraca. Nesses 30 anos em que participei, ela teve muitos tempos de alta, com preliminares, mais de 50 inscritos e tempos de baixa, com 7 ou 8 carros participando. Sem menosprezar ninguém, ganhei alguns campeonatos em épocas em que a categoria não chegava nem perto da competitividade que tem hoje, explicou Ingo. As muitas mudanças nos carros servem como uma espécie de linha do tempo na galeria de conquistas de Ingo, mas da mesma forma que elogia a evolução técnica, não deixa de criticar o aumento excessivo dos custos e a limitação no número de treinos, uma realidade bem diferente daquela que ele encontrou em 1979. Quando aprendeu rapidamente a domar os opalões que foram usados até 1993. Depois veio o Ômega, também um modelo de rua adaptado, antes do primeiro chassi tubular, que entrou em vigor em 2000 e correu até ser substituído por uma nova geração, com mais recursos tecnológicos em 2009. Abre aspas, não dá para comparar nada, são pilotagens totalmente diferentes, mas isso faz parte da evolução. Naquela época, o opalão tinha freio a tambor na traseira, os amortecedores acabavam depois de 3 ou 4 voltas e às vezes a gente tinha que puxar o freio de mão, porque o carro mudava drasticamente o comportamento durante a prova. Hoje, em nível de pilotos, a Stock está excepcionalmente bem representada. Nem vou começar a citar nomes, porque há muitos pilotos de primeiríssima linha. A categoria está competitiva, mas por outro lado, é muito engessada. Não vejo como novos pilotos podem aparecer no nível dos top drivers, se não podem treinar. E o maior problema é o custo financeiro, que está muito alto. Sempre brinco com os meus amigos dizendo que parei na hora certa, frisa Hoffman. Perguntado sobre quem é o Ingo Hoffman de hoje em dia, o veterano da Stock Car não tem dúvidas em apontar um pentacampeão como seu legítimo sucessor, não apenas pelo estilo de pilotagem, mas também pela língua afiada na hora de emitir suas opiniões. Abre aspas, o Cacá Bueno, com certeza, ele é um cara especial, faz uma grande diferença. Já tem 5 títulos e se bobear, ainda ganha mais alguns e pode me passar. Fecha aspas.
Mas Kaká não é o único que empolga o multicampeão. Amigo de longa data da família Barrichello, Ingo diz que a chegada de Rubinho é algo que só tem a agregar para a categoria e expressa sua felicidade em ver o competidor de 40 anos optar pela Stock Car, trazendo para as pistas brasileiras sua experiência de 19 temporadas e 326 GPs na Fórmula 1. Nas 3 provas que disputou em 2012, Barrichello usou o número 17 em seu carro, como forma de homenagem ao ídolo. Em 2008, quando estava na Fórmula 1, o piloto competiu no GP do Brasil usando um capacete com a mesma pintura do casco de Ingo. Hoffmann não podia estar mais certo. 10 anos após essa entrevista, Rubens é bicampeão da Stock e se manteve bastante competitivo durante este tempo. E quem duvida que ele ainda tenha mais lenha para queimar? Ao contrário dos contemporâneos Chico Serra, Paulo Gomes e Zeca Giafone, Ingo Hoffmann não tem filhos pilotos. Desde que deixou as pistas, ele cuida de seu instituto, que fica em Campinas, e oferece moradia, alimentação, entretenimento e ajuda psicológica a crianças portadoras de câncer e se dedica a seus familiares. A saudade do acelerador não é problema, já que ele é instrutor de uma montadora e ministra cursos de pilotagem. Desde 2008, sem disputar corridas na principal categoria do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann não perde a paixão pela velocidade, desde que seja sem qualquer compromisso com resultados. Abre aspas, sou 1000% realizado, não tenho a mínima vontade de competir. Eu até piloto para uma montadora, participando de testes com novos pilotos, e é isso que me dá prazer, pilotar. Em competição, fiz tudo o que eu tinha que fazer, estou fora. Graças a Deus, sou um sujeito realizado, afirmou Hoffmann. O que acharam da carreira de Ingo Hoffmann na Stock Car? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, eu leio todos eles, hein? E o like, já deixou? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e pilotos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!